Salve, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Amém. Hoje eu tive a missão aqui de substituir os irmãos e numa lição difícil, porque a gente vai ter que falar, na verdade, o óbvio, mas hoje em dia, sempre, e ainda mais hoje em dia, o óbvio precisa ser dito e precisa ser ouvido e precisa, acima de tudo, ser praticado. Que os desvios pelo caminho acontecem e não é de hoje, não vai acabar hoje, mas nós que somos cristãos de verdade, nós precisamos sempre estar atentos e nos corrigir. E também observar ao redor para não cair nas ciladas que o inimigo coloca pelo caminho. A lição de hoje é comprometidos, o título, né? Comprometidos com a palavra de Deus. Mas antes de tudo, eu queria fazer assim um resumo, uma pergunta rápida, mas necessária. O título é Comprometidos com a Palavra de Deus. Quem estaria comprometidos com a Palavra de Deus? Hein? De uma forma genérica, a igreja. A igreja, os cristãos. Porque o mundo não está comprometido com a Palavra de Deus. O mundo sequer conhece a Palavra de Deus. E muito do mundo sequer tem interesse em conhecer a Palavra de Deus. Por isso que nós temos a missão de levar até eles a Palavra de Deus. A grande comissão que nós temos é essa. Nós aqui, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nós somos de uma escola doutrinária, se assim nós podemos dizer, cristãos pentecostais. Os irmãos já ouviram isso, né? Que nós somos cristãos pentecostais. E como eu já falei da outra vez que eu tive a oportunidade de dar aula aqui, nós somos adoradores de Cristo Jesus e nós consideramos Ele o nosso único e suficiente Salvador. A diferença é que nós cremos na atualidade dos dons e damos ênfase à busca pelo batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, né? Que há um tempo não é pregado e não é, como que eu posso dizer assim, incentivado, mas é uma das nossas bases e precisa ser buscada novamente, para todos, porque é uma promessa para todos e nós cremos nisso. Qual que é a nossa fonte? De onde que a gente tira essas ideias que eu acabei de falar? Da minha cabeça, da cabeça do pastor Brandão, da cabeça do pastor José Wellington? Da cabeça de quem que saiu isso? O irmão Zé falou da Bíblia, e é exatamente da Bíblia. Como cristãos, nós temos uma única fonte, aonde beber, aonde buscar solução para tudo, é a Bíblia. E é esse o sentido dessa lição aqui, alertar e abrir a nossa mente para isso. E é uma coisa necessária. Vamos ler na Bíblia, que é melhor do que qualquer outra coisa, o Salmo 119, versículo 105. Outra pessoa, por favor, abre para mim 2 Timóteo 3, do 16 até o 17. Salmo 119, 105. Pode ler. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, desses dois textos nós podemos extrair o seguinte: nós, cristãos, estamos num caminho, conhecemos o Senhor do caminho, que é Jesus, o Espírito nos guia por esse caminho, e desses dois textos a gente tira aqui, a Bíblia é a luz que ilumina esse caminho. É onde nós vamos encontrar essas duas figuras, o Espírito e Jesus, e Deus também, porque os três são um só, como nós já estudamos aqui nas lições passadas. Ela ilumina
direciona o nosso caminho e é apta para ensinar, corrigir. Ela nos coloca no prumo. Então, de tudo, a gente precisa fazer o quê? Segui-la, conhecê-la. E como que eu conheço a Bíblia? Basta eu ouvir aqui na escola dominical e ouvir o irmão falar, ou ir no culto, ouvir o irmão falar. É assim que a gente vai conhecer a palavra de Deus? Os irmãos acham que isso basta? Não. Cada um de nós, acima disso, tem que você ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Ah, Lucas, mas eu não sei ler. Ouça. Hoje em dia tem como você ouvir o próprio texto da Bíblia. Não é uma coisa impossível hoje, na nossa atualidade. Mas eu disse que tem como a gente ouvir, tem como a gente ler. Tem no YouTube lá o texto passando e o som, né? Você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Mas nunca antes na história, cristãos com acesso à palavra leram tão pouco a palavra. Porque se saciam em ouvir a palavra da boca de alguém que ele acredita ter a inspiração em ser usado por Deus, que pode ser, claro que são. Nós cremos, né, que Deus usa os pastores, usa os irmãos para ensinar a palavra. São dons e a gente tem que acreditar na atualidade deles. Mas isso não basta. Eu não vou chegar lá no céu baseado no que alguém me disse. Eu vou chegar lá no céu baseado no que a Bíblia diz. E eu preciso conhecer a Bíblia, porque ela é o meu manual. Cada um está no seu caminho e a lâmpada é a palavra de Deus. Eu não posso usar a do irmão Zé, eu não posso usar a da minha mãe, eu não posso usar a do meu pai. Eu tenho que conhecer o caminho. A salvação é individual e cada um é responsável por isso. Vamos continuar. O texto áureo dessa lição diz assim: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Lucas 11, 28. Há um tempo atrás, vou fazer aqui no primeiro tópico, diz a autoridade da Bíblia. Há um tempo atrás, a gente comemorou os 500 anos da Reforma Protestante. Os irmãos lembram que até teve um ensinamento aqui específico sobre isso, que é um momento histórico de ruptura mesmo, quebra, cisma mesmo, porque o que acontecia era, a igreja vinha se deturpando, colocando coisas que não eram de Deus, coisas que não estavam ensinando, não eram ensinadas na Bíblia, dentro da liturgia do culto e dos ensinamentos. As pessoas pagavam o seu acesso ao céu, pagavam a salvação de parentes mortos, compravam terrenos, né, no céu e coisas do tipo. As indulgências e tudo mais, diversas heresias foram entrando dentro da igreja e ficaram durante um bom tempo. Mas Deus levantou os reformadores, os pré-reformadores, que foi um período que durou muito tempo, para quebrar com isso. E dentro desse contexto da Reforma Protestante, surgiram 5 princípios, que são as 5 solas. Os irmãos devem já ter ouvido. O primeiro é sola fide, que é somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. Parece que é uma coisa que não é óbvio de se ouvir hoje, que somente a fé nos dá acesso a Deus, somente a Escritura é a base para nós chegarmos e conhecermos e tem que ser a nossa baliza para tudo. Somente Cristo nos salva, somente a graça nos basta e só a Deus a glória. Parece que é uma coisa assim que hoje a gente escuta e, irmão, eu já ouvi isso em diversas pregações, para mim é muito natural isso, mas na época não era. Na época os irmãos não tinham acesso à Bíblia, porque não tinham acesso nem a, como eu disse, ouvir a palavra de Deus explicada por alguém. A gente não tinha esse acesso, os irmãos não tinham esse acesso, porque os irmãos, a missa e o culto eram em latim. Então pensa, nós aqui somos pessoas na Inglaterra, lá na época. Nós falamos inglês e o nosso padre dá a missa, ministra a missa, né, em latim. Eu entendo latim? Eu não entendo latim. Hoje, aqui, eu entendo latim? Não entendo latim. E falo português. Então, seria aquela coisa, eu estou aqui falando, os irmãos não estão entendendo nada,
no final do culto, amém, amém, mas amém a quê? O que ele falou? Ele não conhecia. Então, até nisso, os reformadores foram trabalhando, traduzindo a Bíblia para as línguas comuns, né? Tirando esse monopólio do latim, para que as pessoas pudessem aprender e ouvir e conhecer a Bíblia, ter acesso de fato. Era um monopólio que ficava nas mãos da igreja. Esse tópico trabalha um dos solas, que é sola escritura. Esse daqui designa um princípio que diz o seguinte: somente a escritura deve ser critério, baliza e fonte para a vida do crente. Só a Bíblia. Não existe outro texto, outro livro que a irmã Cristina vai usar para balizar as suas decisões, a sua conduta, sabe? A sua vida. Não existe outro texto que o diário da minha mãe. Que assim, a mãe é a coisa que a gente mais ama, né? E tudo. O diário da minha mãe não vai balizar a minha vida. O que vai balizar a minha vida é a palavra. Por mais que foi a minha mãe que me criou, que me deu princípios, me deu orientação, se o que ela falou está fora da Bíblia, eu não pratico. É uma coisa bem direta e bem pontual mesmo, assim, que todos os cristãos devem levar. Ah, mas é a palavra do pastor X, como na época era a palavra do Papa. Pensa, a figura do Papa hoje não é uma figura, não tanto, mas assim, não é uma figura poderosa ainda, é uma figura influente no mundo inteiro. Quando um Papa morre, o mundo inteiro para. Agora pensa isso naquela época em que o Papa e a Igreja eram a instituição central do mundo, da civilização ocidental. O que hoje a gente tem na figura do presidente dos Estados Unidos, que é o homem mais poderoso do mundo, por assim dizer, era a figura do Papa. Então, o que esses homens falaram foi: o que esse homem está dizendo não pode ser levado em conta acima do que a Bíblia diz. Veja que eu não estou aqui dizendo para os irmãos: vamos ser rebeldes, o que o meu pastor me disse não tem valor algum. Não, jamais. A própria Bíblia, que é o que eu estou dizendo, que é a nossa fonte primária, nos ensina a obedecer, respeitar, amar e nos sujeitarmos a os nossos pastores. Por quê? São homens levantados por Deus para isso. São homens usados, têm dons específicos para isso, que a gente já estudou. E no próximo trimestre, a gente vai estudar especificamente os dons ministeriais, que são pessoas especiais que o Senhor chama para aquela função. É como na época dos profetas, aqui trazendo um paralelo, o profeta Samuel era um homem especial, chamado por Deus para uma função específica. O profeta Natã era um homem chamado por Deus para uma função que ele teve que falar para o rei que o rei estava errado. Pode. Acho que não. Todos os irmãos têm lição? Não, né? Já meio que sanaram a falta, né, das lições. É. Oi? Não, eles falaram que não tem, mas a irmã que não tem, a irmã Lenice já emprestou a dela. Sim, já. A lição de adulto você tem aqui. Mas lá na pecadinha não tem mais. Então, voltando. O que eu estou dizendo é que o profeta Natã era um homem que Deus levantou e, em um momento do seu ministério, teve que falar diretamente contra o rei, que foi o rei Davi. Então, são pessoas que nós devemos respeitar. Pensa, Davi, que era um rei, parou para ouvir o que o profeta tinha falado. Por que era o profeta? Não só por isso, mas porque Deus usava o profeta para aquilo. Então, nós também temos que ouvir, respeitar e nos sujeitar, muitas das vezes, aqui, ao que os nossos pastores dizem. Por que eu disse muitas das vezes? Porque pode ser que aquela fala esteja fora do que a Bíblia diz. E aí, o irmão vai ter que pedir a Deus sabedoria para lidar com essa situação. Amém? O autor, vamos ler em Gálatas 1:8, para fechar esse raciocínio aqui. A Bíblia, irmãos, ela é suficiente, inerrante, não há uma contradição na Bíblia. Os irmãos não vão achar,
o que parece contradição, se os irmãos pararem e estudarem, vão saber que não, na verdade se encaixa. A nossa compreensão é o que diz aquele louvor, muito além do nosso entendimento, né? Está o amor de Deus e assim também está a palavra. A gente precisa se dedicar a estudá-la para realmente compreendê-la. Pode... Gálatas 1:8. Pode ler, quem achou? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que é anátema? É considerado jogado fora, amaldiçoado, mentira, descartado. Tem uma igreja aí que prega um outro evangelho, né? Sim, diversas. Os mormons, né? Sim, eles têm o livro de Mórmon, que é como se fosse assim, uma segunda versão. E a própria Bíblia diz, né, que ainda assim um anjo, e engraçado é que foi um anjo que anunciou esse evangelho para o John Smith, que é o fundador dos Mormons. E aí Smith escreveu esse evangelho, o anjo Moroni, segundo o que ele escreve. E não há necessidade de uma nova revelação. Então, às vezes, alguns irmãos de outras denominações até falam, os pentecostais acreditam na atualidade dos dons e nas profecias, então pode dar margem a, se surge alguém anunciando uma nova revelação. Não. Nós acreditamos que a Bíblia já foi selada, esse é o cânon, e assim, são 66 livros e ponto. Não há o que buscar um novo evangelho, uma nova coisa, uma nova revelação. E as profecias e todos os dons que nós acreditamos que são atuais nós também os julgamos, por assim dizer, baseado na Bíblia. O profeta veio, falou aquilo, anunciou tal profecia, mas aquilo vai totalmente fora do que a Bíblia está dizendo. Aquilo não é uma profecia de Deus. Você não vai ouvir e levar para a sua vida aquilo. Por isso que o cristão, ainda mais o pentecostal, tem que ter esse senso de discernimento e buscar o discernimento, que é um dos dons, para poder, como que eu posso dizer assim, viver a sua vida cristã plenamente, para poder desenvolver e crescer, né? Porque a gente não pode se contentar em ser um cristão mais ou menos. A gente tem que buscar cada dia melhorar e ter maturidade mais além e crescer, né? Então, nós cremos que a revelação se encerrou aqui com os apóstolos e já foi selada. A nossa fonte de autoridade, que o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, tem autoridade porque está baseado na Bíblia. Ponto. O que eu falar que não for baseado na Bíblia, os irmãos podem e devem colocar em xeque. Porque é a palavra de um homem. A palavra de um homem falha. Muitas e muitas vezes. A palavra de Deus que é perfeita e inerrante. Vamos ler em 2 Pedro 1, 19 até o 21, por favor. Pode? Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem-se disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Nenhuma profecia veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo. É nisso que nós cremos. E por isso que essa palavra tem esse valor. O próprio Deus é autor da Bíblia, que inspirou, através do seu Espírito, os homens a escrevê-la. Não é um livro bonito, nossa, um livro tão inspirador que eu vou, a partir de hoje, usar esse livro como
minha regra de vida. Não, é um livro divino. É um livro que o próprio Deus deu ao seu povo para que a gente possa seguir o caminho desejado por Ele e o melhor caminho, não é? Até aqui alguma dúvida? Os irmãos têm algum comentário a dizer? Pode falar. Entendendo isso, irmãos, agora a gente vai estudar aqui, o tópico 2 diz assim, o zelo pela doutrina. Mas o que é a doutrina? Quando alguém fala doutrina, o que os irmãos lembram? Pode dizer, eu preciso que os irmãos falem. Ensinamento. Mais alguém? A gente pensa no culto de doutrina. É o culto que a gente vai ouvir o nosso pastor ensinar, né? Não é um culto que, apesar que em todos a gente aprende, né? Mas não é um culto, por exemplo, de celebração. Não é um culto em que nós vamos comemorar alguma coisa, né? Ou como na própria Santa Ceia, que nós vamos celebrar a morte do Senhor. É um culto em que nós vamos aprender os ensinamentos da palavra mesmo, da Bíblia, as bases. Doutrina, a palavra, o conceito, né, significa o conjunto de princípios e fundamentos que baseiam a nossa fé. Um conceito assim, um resumo, né? Essas coisas, por assim dizer, as doutrinas são encontradas na Bíblia. Não são usos e costumes, são encontradas na Bíblia. Usos e costumes podem variar. Por exemplo, na África, o irmão ele não vai para o culto de terno e gravata. Na Europa, ele não vai de terno e gravata, a depender do país. Na Escócia, tem lugares que os homens usam saia. Porque naquele país o costume é um. Só que a doutrina é unânime em todos os lugares. Porque tem a mesma fonte, que é a palavra, a Bíblia. Então, o irmão cristão, pentecostal, aqui no Brasil, vai lá para a Coreia. Ele vai ter a mesma, os ensinamentos, a linha de pensamento vai ser a mesma. O que vai mudar é um ou outro costume pontual que varia daquela cultura. Os irmãos entenderam isso? O comentarista aborda o tema na lição como ensino. O zelo pelo ensino da verdade bíblica. Porque a gente vê hoje, e não vem de hoje, o irmão Vinícius da sede, psicólogo, ele conversando comigo e na aula de teologia, ele fala de muitas seitas e heresias que assim, começaram lá no século I, aí hoje em dia apareceu com uma nova roupagem, sabe? Hoje em dia ela tem outro nome, mas é o mesmo pensamento lá do século I. Para os irmãos verem como as coisas assim vão... A história é meio que cíclica e as coisas vão se repetindo. E os homens já solucionaram um problema há 2000 anos atrás, mas parece que não aprenderam e aí o problema ressurge 2000 anos depois, né? E assim como, por exemplo, o questionamento da divindade de Jesus. Uns dizem que Jesus não era Deus. Outros dizem que Jesus não tinha um corpo material, mas era um espírito que vagava ali pela Palestina. Quando na própria Bíblia a gente vê que ele senta, come, não é? Alguém me tocou, ele sente, e está na Bíblia. E as pessoas caem no erro. E como eu disse lá no começo, parece que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito às vezes. Quantas vezes minha mãe falou para mim, não bota a mão ali que está quente, no fogão. Aí eu fui lá e botei a mão. Era óbvio que ia estar quente, um fogão, está com fogo ali. Mas eu não. E isso acontece com nós também. Por isso, irmãos, que a gente tem, que o Senhor é tão misericordioso conosco, que Ele nos deu um manual de vida. A Bíblia é o nosso manual. Quando a gente aceita Jesus, a gente muda totalmente, não é? Nasce um novo homem. E esse novo homem, ele precisa de um norte, precisa de um caminho para seguir, né? Então, a Bíblia surge e serve como esse manual, para você saber para onde ir, quem é o seu Senhor, no que você acredita, o que o inimigo quer te fazer errar e assim você consegue evitar,
ouvir a voz do seu Senhor. Você ouve a voz de Deus quando você lê a Bíblia. Deus fala com você através da sua palavra, não é? E por isso que a gente tem que ter o hábito de lê-la. O cristão tem que ter esse hábito. A gente não pode se deixar levar pela correria do dia a dia, pela... é difícil, eu não tenho hábito, ainda mais nós brasileiros, que a nossa cultura não é muito de ler. A gente não tem a cultura, o nosso povo, Brasil, não tem a cultura de ler livros. Tanto que na escola era um sacrifício para o povo ler o livro que precisa para o vestibular. É um sacrifício. Vai em qualquer escola de ensino médio, as pessoas não gostam de ler. E na faculdade, por aí vai. A nossa sociedade não gosta de ler, mas nós cristãos temos que ler, porque como eu vou conhecer Jesus se eu não ler aonde está escrito sobre ele? Como que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não conheço o texto que ele inspirou o homem a escrever? Isso é nós brasileiros ou é do ser humano? O quê? Do não gostar de ler. Não, é uma característica do nosso povo. Existem países que é o natural. Uma criança judia, ela cresce lendo a Torá e o Talmud. Uma criança muçulmana, ela cresce lendo o Alcorão. Ensinada, né? Ela é ensinada a isso. É uma coisa bem, assim, cultural. Uma criança japonesa também. E é do povo. O que é o Alcorão? Até hoje eu escuto esse negócio de Alcorão. É o texto sagrado dos muçulmanos. É um texto. O que para nós usamos é assim uma resposta bem objetiva, né? É bem mais do que isso. Mas o que para nós, vou fazer um paralelo aqui, é a Bíblia. Para eles, o equivalente é o Alcorão. Foi escrito pelo profeta Maomé, que teve o anjo Gabriel disse para ele o que era para escrever, e ele escreveu. Olha Gálatas aí de novo. Ainda se um anjo vos anunciar um novo, outro evangelho, considere anátema. Tem muitos textos bíblicos no Alcorão. Tem muitos textos bíblicos no Alcorão. Por quê? Uma das coisas que assim a história diz é que ele estava lendo um evangelho, e aí o anjo Gabriel aparece para ele e diz: não é bem isso aí que você está lendo, eu vou te dizer o que é. E aí ele começa a escrever. Ele não vigiou. Não, sim. Aí para ele foi a revelação, para eles, para os fiéis do Islã. E nós estamos errados. Mas para nós a gente sabe que ainda se um anjo nos anunciar um outro evangelho, não considera. É uma regra assim que os humanos, nós temos essa dificuldade. As pessoas falam tanto, ainda mais agora, né, que voltou a passar, que está passando essa novela Gênesis, né? Todo mundo, o Adão pecou lá, era só não comer a maçã, uma regra simples, você não obedeceu. Quantas regras simples o irmão não desobedeceu? Não é? Não atravessa o farol vermelho. Você passa direto no farol vermelho. A mãe falou uma coisa, quantas vezes você não desobedeceu? Chegue no horário determinado na firma. Quantas vezes você não chegou atrasado? E é uma coisa tão... todo dia você vai entrar 8 horas da manhã. É tão simples, não é? Não tem como você organizar a sua vida direitinho para chegar todo dia 8 horas da manhã no lugar? E aí você desobedece. Mas como é o Adão, isso não é o Lucas, como... Sim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Muitas das vezes as pessoas participam sem se examinar do pão e do vinho. E, o Lucas está julgando eles. Não estou julgando, eu estou dizendo que é um fato. Aí é você com Deus. Longe de mim mesmo, assim, essa função de te julgar. Mas é um fato. E a gente tem essa dificuldade. A palavra diz, ainda se um anjo vir nos anunciar um outro evangelho, o que significa evangelho? Boas novas. Outras boas novas você desconsidera. Porque às vezes a gente ouve uma palavra tão reconfortante, não é? Uma palavra tão boa de se ouvir, e tão, nossa, que inspirador. Era exatamente o que eu precisava ouvir, irmão Valdemir, não é? Mas aquilo ali não veio de Deus. Os irmãos e eu, inclusive, né? O nosso corpo, o corpo de Cristo, né? Nós como igreja,
Isso, toda vez que eu falar aos irmãos, eu estou falando de mim também. A gente acaba assim procurando ouvir aquilo que nos alimenta, aquilo que nos satisfaz, né? Mas às vezes a palavra é dura, às vezes a palavra não é para te passar a mão na cabeça. E você acaba cedendo a uma palavra doce, a uma coisa suave, só porque você precisava ouvir. E a gente esquece que tem um inimigo ao nosso derredor que quer atirar lá os seus dardos inflamados, que não se satisfaz em ver o irmão na presença, o prazer dele é te tirar da presença, porque ele já está derrotado. Ele já é um fato, perdeu. Em Apocalipse está lá, sentenciado, condenado. Não há o que esperança. Agora o prazer é o que? Tirar os salvos do caminho, atrapalhar os irmãos no caminho, nós, né, no caminho. E aí acaba dando ouvidos a essas coisas e surgem, né, heresias e seitas enormes, como o irmão citou, os mormons lá que acreditam no livro, Testemunho de Jeová, como citou, vão surgindo e a gente está vendo hoje o movimento neopentecostal com grandes características de seita, um desvio total daquilo que está na palavra, começaram a cultuar, por assim dizer, templos. Eu vou naquele templo, que aquele templo, lá naquele templo as coisas vão resolver, a coisa vai sanar. Vamos trazer a Arca da Aliança aqui no meio. Não, passou, irmão, agora tem Jesus, tem livre acesso ao Pai. Rasgou-se o véu, né? Rasgou-se o véu, o irmão não precisa de intermediador. Agora é você ajoelha, fala com o seu Deus te ouve e te responde. Ainda sobre o irmão Coral. Eu fiz uma música aqui, foi instituído no século XIII, não faz tanto tempo assim. Sim, é o que você está dizendo, o profeta Maomé, Mohammed, né? Estava lendo um evangelho, e aí, que provavelmente os estudiosos dizem que era uma versão escrita por gnósticos, que era uma seita da época, e aí surgiu a visão de um anjo, e o anjo explicou para ele a real, segundo a linha de pensamento deles. E nós aqui, eu estou falando, mas e nós acreditamos no quê? Nós acreditamos, a igreja, a instituição, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, acredita no quê? O que nós acreditamos está na declaração de fé. A declaração de fé das Assembleias de Deus. A confissão de fé, né? Que todo o assembleiano deve ler, deve conhecer. Porque ali, eu falo para os irmãos, eu já li, e ali está desenhadinho exatamente o que nessa igreja se acredita, o que nessa igreja se prega, e fica assim, pode ir. O que nessa igreja se pratica. Então, fica bem desenhado o que nós devemos esperar e o que nós devemos fazer na Assembleia de Deus. Mas, irmão Lucas, você não está entrando em contradição? Que você disse que a Bíblia é a única fonte e agora você está falando dessa declaração de fé? Não parece estranho, né? A declaração de fé, irmãos, ela é toda fundamentada na Bíblia. Toda fundamentada na Bíblia. Os irmãos vão ler lá o texto da declaração de fé, tem todas as referências. Eu acabei esquecendo hoje de trazer, que eu vim sem a minha bolsa, mas tem todos os textos lá, tem referência. Nós cremos nisso por isso, cremos nisso por isso, cremos nisso por isso. E se os irmãos lerem a Bíblia e verem que na declaração de fé tem alguma coisa que está errada, está fora da Bíblia, irmãos, vá lá e fale. Vai lá, porque a própria declaração de fé diz que se baseia na palavra. E está lá, fundamentado tudo. O irmão, como cristão, tem liberdade de, como que eu posso dizer assim, pleitear isso. Se o irmão está fundamentado na verdade e está vendo que na Bíblia está errado, converse lá com os pastores para... Só que tem uma... Oi?
que na declaração de fé está errado. Sim. Se o irmão leu a Bíblia, viu que na declaração de fé tem alguma coisa errada, vá até o pastor, pergunte, fale, porque, irmãos, eu aconselho a cada um aqui, se você não leu, leia. Porque é tudo fundamentado e bem assim, explicado, está explicado. E em momento algum, a declaração de fé ou o nosso ministério tem o desejo de colocar esse livro como baliza para a sua salvação. Esse livro como fonte da verdade. Não. A única fonte da verdade é a Bíblia. A única baliza é a Bíblia. Eu quero bater bem nessa tecla, para os irmãos entenderem bem. Pode. Não, eu quero que essa declaração de fé é para todo o ministério? Ou para Todo o ministério. Assembleia de Deus, tem os outros, né, de Madureira, é a Assembleia. É, a nossa convenção, toda a nossa convenção segue essa declaração de fé. Tem lá no Belenzinho, acho que é R$10, a última vez que eu comprei foi R$10. Tem PDF. Tem PDF também na internet, está disponível. Por que eu digo que é bom o irmão ler isso? Porque senão o irmão pode estar aqui, mas está com a cabeça de um presbiteriano. Está aqui, mas está com a cabeça de um batista. Isso é perigoso. Isso vai causar atrito entre o irmão e o corpo, entre o irmão e o seu pastor, entre o irmão e o irmão mesmo. Vai ficar com a cabeça assim, pifando. E, como eu estou dizendo, acima de tudo, irmão, ore. Leia a Bíblia. Porque aí, irmão, isso está errado, procure o seu pastor, fale com ele. Ou procure, antes de tudo, procure a Deus para ele te esclarecer. Abre o seu entendimento. É uma coisa que eu sempre procuro fazer, porque tem coisas que eu leio e eu entendo de uma forma, mas aquilo não é a forma que está determinada. E aí eu peço a Deus para que Ele me ajude a quebrar o meu próprio convencimento. Porque acima do meu convencimento está o convencimento da verdade, que é a palavra de Deus. Então não importa o que eu penso. O que importa é o que está na palavra. Ainda que me incomode. Pode... Então, irmão Francisco, enquanto eu estou falando aqui, ó, os irmãos já abriram a declaração de fé. Olha a modernidade, como está ao nosso favor, quando a gente sabe usar. Então, a irmã Cristina já abriu ali. E assim eu digo para os irmãos, vamos procurar lê-la para entendê-la. Caso o irmão não entenda, eu duvido que o pastor não esteja disposto a te explicar. Duvido, irmão, porque assim, é papel dele, é papel de todo pastor explicar. E a gente tem aqui pastores dispostos a ensinar também. Uma pergunta. Com base no versículo que diz, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Sim. Dentro do nosso ministério, vou falar do nosso ministério, eu não acho que nós estamos vivendo a nossa vida prática, nós estamos vivendo a sua fé. Ou seja, eu sei que é difícil de responder, tá? Sim. Se não quiser responder, não responde. Não. Mas eu pergunto. Da nossa vida. Em que sentido de uma só fé? A nossa vida prática, porque a nossa declaração de fé, a nossa fé tem que ser jorrada na nossa vida prática. Sim. Nós temos que agir nos nossos negócios, em toda a nossa maneira de viver, como diz a Bíblia, baseado nessa fé que diz a Bíblia. Nós estamos com essa única regra de fé. É aquela, eu vou responder para o irmão, não querendo sair pela tangente, mas assim, é aquela coisa, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Eu, Lucas, eu vou falar de mim, eu tento o máximo, está aqui minha mãe que convive comigo, eu tento o máximo e não, longe de mim ser perfeito, até por isso que eu vou falar o que eu vou falar para o irmão. Eu tento ao máximo me corrigir para viver. Porque no dia a dia tem momentos em que eu falho. Tem momentos em que eu sou humano, sou de carne. E assim, eu como cristão tento me corrigir. Agora, se os outros irmãos não estão fazendo, meu papel é despertá-los para isso. Até fiquei assim, meu Deus, o Fernando deu todas. Essa ele vai me chamar
essa daqui ele vai me chamar, mas é uma coisa que o irmão está observando, eu acredito, o irmão me perguntou, porque o irmão está observando a situação. Eu também. E eu vejo que nós estamos longe do ideal. Longe do ideal. Mas por eu ver isso, me dá mais ímpeto e mais vontade de buscar o ideal. Eu vejo que o nosso pastor lá está sempre falando no microfone. Mas crê na palavra, não é isso? Sim. E Quando eu vejo que as coisas estão assim, é que pela misericórdia do Espírito eu vi, né? Foi o Espírito que abriu a minha mente. Porque se eu não enxergasse, não me incomodasse, como o irmão está falando, é o Espírito que abre o entendimento do irmão. O irmão vê a situação e se confronta, né, no seu entendimento assim, nossa, mas será que é isso? A prática está sendo aquilo que é ensinado e tudo, e na minha vida também eu acredito assim que é nesse momento que o Espírito abre o nosso olho e fala, entra no prumo e avise, né, anuncie para os irmãos, vamos se ajustar. Será que a pergunta que ele fez não é referente ao que nós estamos vendo? E ontem a gente estava numa certa, uma Santa Ceia fazia aí um ano que não tinha uma Santa Ceia na vida. Também, é o que eu disse para ele, o irmão está vendo o cenário, né, da igreja atual, a começar da nossa, Com a sua fé, né, com o seu espírito. Ontem eu vi o pastor Daniel, aliás, nós vimos ele aqui terça-feira, falando sobre a esposa do Eduardo, o pastor Eduardo. O que é que ele fez? Ele foi lá. A irmã, daí vem aqui, ele se pôs diante da igreja, pediu perdão chorando e abraçou. Chamou a esposa dele para o público, para ficar do lado. Né? Sim. E ele falou o quê? A gente tem que falar o que vivemos. Então, será que o Zé não está achando que é o que aconteceu no setor? Não é a mesma fé ali no público. Não é. Não, e no geral, é uma coisa assim, é o que eu disse para ele. Pelo que está acontecendo começar da nossa casa, a gente vê. Aí o problema vai para minha rua, eu vejo. Aí eu vejo o problema na minha cidade e eu consigo enxergar o problema no meu país inteiro. Mas primeiro eu vi o da minha casa. E aí eu primeiro arrumo o da minha casa, que é o que eu posso fazer. O que eu posso fazer, eu devo fazer. E orar e buscar para que quem está acima vá fazendo e assim vá. Porque é uma só fé, realmente tem que ser. Tem que ser. Nós temos que seguir. Não que a declaração de fé fala, apesar da declaração de fé dizer isso. Também. Mas nós temos que seguir primeiro o que a Bíblia diz. E ela diz que nós temos que viver unidos como um só corpo, buscando um só céu. A gente tem um só Senhor, não é? Todo mundo aqui faz parte de uma só família. E assim, eu acho uma das coisas mais bonitas do Evangelho é que isso, pela misericórdia de Deus, eu estudei filosofia de outras coisas, né? E eu vejo que só no Evangelho, verdadeiramente, a gente pode olhar para alguém. Levi nasceu muito antes de mim, lá na Paraíba. Longe, a minha mãe, apesar que a minha mãe é minha parente, então não encaixa no que eu vou dizer. O irmão Francisco, lá de Minas, nasceu muito antes de mim. A Laura, que nasceu depois de mim, eu posso olhar para os irmãos e falar, é meu irmão. Amém. E o amor que eu tenho pela minha irmã, eu posso dizer, é uma coisa só Deus para explicar. Eu poder olhar um irmão e falar, uma pessoa que eu nem sabia que eu ia ver um dia, a irmã Cristina, e falar, é minha irmã. Olha onde Deus nos coloca. Todos nós. Todos. E aí eu falo, irmãos, nesse espaço onde está da minha casa, eu tento amar os irmãos como eu amo a minha. Não tem espaço para essas coisas. Não tem. E se tem atrito, eu tento resolver o quanto antes, porque até a minha irmã fica bicuda comigo, porque às vezes eu faço alguma coisa, ela ainda tá brava, mas eu já esqueci. Ou ela fez comigo, eu já esqueci.
Não, ela fez comigo também, eu já esqueci, minha mãe tá aqui, né? Eu também sou assim, Lucas. Vamos ser. Mas assim, eu tento, e eu não tô dizendo. E eu não tô dizendo isso pra me vangloriar ou coisa do tipo, mas é porque os irmãos falaram, o que a gente ensina a gente tem que viver. Então eu tô dizendo isso e os irmãos me conhecem. Se eu tiver de bater, de brigar, eu faço. Mas se eu tiver de esperar, eu vou e peço. No púlpito da vila, onde for. Não guarda nada. Não vai. A minha mulher me briga comigo. Com licença. Agora, você é muito besta, não. Eu sou bom e eu quero ir para o céu, do meu jeito. Eu sou bravo, sou explosivo, mas. Lucas, você me perdoa? Quer que eu me ajoelhe para ser perdoado? Eu sou assim, eu sempre fui assim. E assim, voltando, né? Isso tudo tem que ser ensinado, e são as doutrinas, né? Que eu estava dizendo antes, tem a fonte na Bíblia. Vamos ler lá 1 Timóteo 4,16 e 2 Timóteo 3,16. Devem ser ensinados e a gente tem que relembrar sempre, como eu estou todo momento falando para os irmãos já devem estar com o ouvido doendo de eu falar. Irmãos, primeira fonte é a Bíblia. Eu estudei também na faculdade de Direito, a gente tinha lá as fontes do direito. A primária é a lei, a secundária, doutrina, jurisprudência, mas primeiro a lei, primeiro a palavra, primeiro a Bíblia, sempre, porque é ela que é a voz de Deus aqui na terra e Deus usa os irmãos pautados nela. Vamos ler os textos que eu falei lá, que eu verei aqui. Isso, por favor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Isso é o conselho de Paulo, o apóstolo Paulo, para Timóteo, que era um jovem pastor, e ele dá a instrução para Timóteo nesse sentido: ó, tenha cuidado de ti mesmo, você cristão, né? Se cuida, e dos que te ouvem, permanece ensinando. Pode ler de novo, irmão, por favor? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Dos ensinamentos. Ó. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É necessário a gente perseverar nisso e estudar e procurar saber disso, porque são coisas que influenciam na nossa fé, na nossa prática diária. O outro é 2 Timóteo 3:16, por favor. Né? 3,16? Isso. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu estava falando da nossa confissão de fé. Vamos ler aqui, irmãos, Mateus 16:16. Que o comentarista colocou aqui, no Novo Testamento, embriões, assim, modelos, por assim dizer, de credos e confissões de fé. A confissão de fé é o documento oficial lá, todas as igrejas sérias têm uma, que diz aquilo que eu falei para os irmãos. Olha, aqui dentro dessa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nós cremos assim, 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 assim. É isso. Mas tudo baseado na Bíblia. Na igreja presbiteriana, tem a confissão de Westminster. Tem duas, a outra eu esqueci o nome. E na adventista tem, na metodista tem, na batista tem. Cada uma tem a sua. Não falei, né? Mateus 16:16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse? Isso. A confissão de que nós cremos na divindade de Jesus e na filiação dele, que ele é filho de Deus. Vem daí. Filipenses 2, 8 e 11. 8 até o 11. Eu vou ler aqui. E sendo encontrado em forma humana,
nós cremos na humanidade de Jesus, que ele era homem também, 100% homem, 100% Deus. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós acreditamos nisso, que Jesus é o Senhor, ele é Deus, e ele também era homem. Aí a gente vê as fontes, né, da nossa declaração. Tudo isso daí estava reprisado na declaração, mas o irmão tem que conhecer a fonte. É como a água lá que a gente bebe. A gente bebe a água Bonafonte. A gente tem que saber que fonte que é, procedência, de onde que vem. Você não vai sair bebendo, né, qualquer água de qualquer lugar. Sobre aquele assunto lá, você está lembrando, aí eu vou pegar minha Bíblia. Tiago 4, 17. Lê. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aqui, ó. Sim. E todos nós sabemos o que é o bem, não é? Aí Nesse ponto. você que estava na vida, escuta o Samuel falar baboseira daquela, enfim. Que isso? Eu fiz que o pastor mandou. Vou falar, quando eu peguei na rua, disse assim, ó, o pastor mandou você pular do viaduto. Aí você vai fazer? Seu besta. Não, mas é aquilo, Levi. Já foi perdoado. Não foi. Lançado no mar do Foi. esquecimento. O pastor Daniel pegou. Ali eu vi perdão de verdade sobre a mulher da sua vida. Aquela papagaiada. Por que você não foi falar aqui? Né? Vamos. Vamos Deixa eu obedecer minha mãe. obedece a mamãe pra... Que ainda mais dentro da igreja, que é pecado. Não é desobedecer, Não, em qualquer mas lugar, é ainda mais dentro da igreja. Mas Né? também a gente Vamos. A gente está numa escola, numa aula. Vamos usar em comentário. Ó, durante o próximo tópico e o tópico final é cuidado quanto aos modismos, os desvios da verdade, né? Que é aquilo que eu falei lá no começo. Hoje em dia não, mas já há uns anos já, vem vindo a moda das igrejas neopentecostais, né? Aquelas doutrinas da prosperidade, da campanha de não sei o quê, campanha da libertação. Sim, é uma teologia do Senhor que é o cara do McDonald's, né? Que você chega, pede, ele já te entrega e o negócio é rápido, você consome rapidinho, já paga, porque é pago, né? Você paga e já roda e já passa. Próximo, e assim vai. E para você ser, se você é realmente fiel a Deus, você não pode ser pobre, você não pode ficar doente, você não pode passar necessidade. Quando a gente vê que o apóstolo Paulo passou necessidade, que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, não fala o que é, mas ele tinha um problema, por assim dizer, rogou a Deus, apóstolo Paulo, rogou a Deus, e o Senhor disse, a minha graça te basta. Não foi, o meu cartão te basta, o meu cheque te basta, coisas do tipo. A graça, que é isso que nós temos que buscar. Meu dízimo. São coisas que, assim, a gente tem que entender verdadeiramente o que nós viemos fazer aqui. E o que é de verdade o Evangelho. Porque aí a gente evita todo tipo de má conversação. Porque não dá tempo, e não dá tempo mesmo. Se a gente realmente for ler a Bíblia, ou orar de verdade, se ajoelhar e orar e falar com Deus de verdade, abrindo o coração, não dá tempo para você pensar em vãs conversações, né? Em coisas que não edificam. Se você for ler a palavra de fato, como eu estava conversando ontem com um amigo meu, irmão, até minha mãe falou assim, nossa, como é bom ver, né, a conversa desse menino, o irmão Ivan, lá da Bela Vista. Menino. Eu sentado, que era baixinho. Eu sentado conversando com ele, o tempo passou, não foi? O tempo passou, e ele falando de um Salmo 107, coisas assim que eu nem imaginava, e foi falando assim de Deus e de Jesus, que a Bíblia aponta para Jesus,
coisa que eu já tinha ouvido, mas não daquela forma. E a conversa assim, ó, vai. Não dá tempo para a gente se pegar em conversaçãozinha, em tititi, coisas do tipo. Porque aqui dentro, o nosso ideal é Cristo. O nosso foco, alvo, é Cristo. É como numa Santa Ceia. Eu até estava comentando em casa. Eu fico pensando, meu Deus, olha, agora eu vou participar do corpo e do sangue de Jesus. É uma coisa muito séria. Por isso que a gente tem assim que realmente se jogar, assim, se entregar para o Evangelho. E eu falo com a convicção de que ainda tenho que fazer muito mais. Muito mais, muito mais. Tenho que realmente me entregar muito mais. Tenho que orar muito mais. Tenho que ler muito mais. E como o Fernando sempre diz aqui, a gente que é professor tem a carga dobrada, né? O jugo dobrado. E a gente tem que se posicionar nesse ponto. E o texto lá na ceia diz: come e bebe indignamente. Sim. É uma coisa muito séria que às vezes a gente acaba banalizando. E a gente acaba banalizando. Tudo aqui é muito sério, irmãos. Tudo aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo aqui a gente trata de Jesus. Como eu disse, tudo aqui, quando eu trato com o irmão Francisco, eu estou tratando com um irmão em Cristo. Quando eu trato com o Levi, eu estou tratando com um irmão em Cristo. Tudo é muito... E tudo isso acaba se perdendo e acaba se banalizando, e a gente fica assim, trata com a irmã como se não tratasse com ninguém, como se fosse, né, qualquer coisa, trata com o irmão Valdemir como se ele fosse qualquer um, porque a gente não lê a palavra, a gente não busca de verdade a palavra, a gente não ora de verdade buscando aperfeiçoamento, e as coisas se refletem na prática. Aí um comentário como aquele que o Levi fez surge, porque as coisas não estão sendo praticadas, não estão sendo ensinadas. Se ensinadas, não estão sendo praticadas. Se praticadas, não estão sendo evidentes. É uma coisa que eu falo, e tem até um versículo em Eclesiastes, que não vale a pena ficar falando do passado. Ah, mas antigamente era assim, 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 porque isso não tem proveito nenhum. E eu até vou pesquisar aqui, para falar, acho que é Eclesiastes 7. Eclesiastes. Fala sobre. Trazendo as coisas do passado, mas não desse no Eclesiastes 7:10. Que o sábio Salomão, inspirado por Deus, escrevendo: não diga, por que os dias passados foram melhores que os dias de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não fica assim comparando, mas o cristão de antigamente era melhor que o cristão de hoje. Antigamente a gente fazia assim, assim, assim. Irmão, se a situação está ruim hoje, é porque ou você deixou de praticar, ou você deixou de ensinar. E aí seus filhos, no sentido de a próxima geração não pratica. E se o irmão viu hoje isso, essa falta, essa falha, né? Que é normal ter falhas no caminho, porque nós somos seres humanos, como o pastor Daniel falou ontem, Deus, o Espírito abriu seu olho para isso, irmão, é hora do irmão entrar pelo caminho certo. É hora do irmão chamar, irmão Levi, olha, vamos entrar pelo caminho certo. Como eu falo com o Levi, vamos ter calma, né? Temperança. Vamos ter, né? Eu sempre, não falo? Vamos ter calma. Pode falar quantas vezes Né? Porque é uma coisa, e eu acredito, é uma coisa boa, que a gente tem que ter, né? Calma, temperança. E no geral, eu estou usando o Levi de exemplo porque é próximo. Aprendemos uns com os outros. Aprendemos uns com os outros. Ele também me ensina. Isso aí é o... E assim, a gente tem que observar e colocar em prática a palavra. Eu vou ler alguns textos aqui para a gente encerrar, mas a gente não pode dar ouvidos a modismos, nem a cismas e coisas do tipo. Temos que seguir a palavra. Pode dizer. Ainda sobre o modismo, o escritor aqui está fazendo menção do tal dente de ouro. Dente de ouro. Não tem algo a falar sobre isso? Está aqui não. Não, eu até vi, mas eu também fiquei pensando o que ele quis dizer. Pode dizer, pode dizer. O irmão sabe? Não, eu só ouço falar. Quanto a isso, eu só ouço falar. Mas não Eu também, eu não...
Eu não sei se o que eu já ouvi falar tem a ver com isso que o escritor falou aqui, né? Mas eu acredito que os irmãos aqui que têm mais tempo aqui na igreja, o que aconteceu aqui, não pode falar melhor que ele. 1 Timóteo 4:1. Vamos ler 1 Timóteo 4:1. Diz assim: isso são instruções de Paulo a Timóteo, que, como eu falei, era um jovem pastor. 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O Espírito, a palavra já está dizendo para a gente estar atento que nos últimos tempos, que começaram lá atrás, a partir do dia de Pentecostes, vai surgir doutrinas de demônios, vão surgir enganadores. E mais para frente, Mateus 24:11. Mais para frente que eu digo, eu vou dizer agora, né? Não mais para frente na Bíblia. Mateus 24:11. Eu já vou ler também. E, começar do 10. Naquele tempo, isso aqui é Jesus falando dos sinais do fim dos tempos. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Outro texto sobre isso, não preciso nem comentar esse daqui que eu li, né? Os irmãos entendem. Segundo Pedro 2, 1 até o 2. Os falsos mestres e a sua destruição. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses induzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a enganar, a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Aí os irmãos busquem na memória aquilo que a gente estava falando lá no começo, dos homens que dizem que Jesus não era Deus, que era um espírito que caminhava por aí, e a gente leu aqui, né, que ele era homem de dores. A Isaías, a profecia, também descreve um homem ali, humanidades. Nos evangelhos a gente vê Jesus fazendo coisas que homens faziam. E então essas heresias vêm e já está anunciado que virão mesmo. É parte, né, do plano de Deus, porque Deus é soberano sobre tudo, inclusive isso, e Ele nos avisa. Então a gente tem que abrir o olho para essas coisas. Quando surgirem essas coisas, o que a gente tem que fazer? Como a irmã falou, é melhor orar. Né? É melhor orar. Melhor orar. Timóteo? Qual? Segundo? Não, é que eu tô sem eu tô sem a revista física. Pode ler. Ó, 2 Timóteo 2,16. Eu vou ler do... Não, vou fazer o seguinte, eu vou ler mais um aqui e eu já leio esse. Para fechar aqui o raciocínio, Marcos 13, 22 e 23. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos.
Por isso, fiquem atentos, avise-os de tudo antecipadamente. Então, irmãos, fiquem atentos. Fiquem atentos, é aquilo que eu disse. Quando eu estou vendo a situação, o Espírito, pela sua misericórdia, abriu meus olhos para isso, eu mudo a rota e aviso, irmãos, esse caminho não é bom. E aí, quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. O seu papel, o nosso papel é anunciar. Convencer é com o Espírito. Amém? Vamos ler aqui 2 Timóteo 14, 15 e 16. Para fechar. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada para nada aproveitam. Eu vou ler de novo, desculpa. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de nada que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O mal sempre gera mais mal. Um abismo leva a outro abismo. Uma pessoa com raiva que encontra outra pessoa com raiva, ou que planta ali a semente, vai gerar mais confusão. Acabou ali. Não importa. O importante é que vocês saibam que Deus está mais presente. Não pode duvidar o que Deus está fazendo. Não é nosso papel julgar. O que Deus fez. Quem for espiritual vai entender o que Deus fez. Se fez, acabou. Enfim, irmãos, um resumo aqui para os irmãos fecharem com aquilo que eu bati bastante. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa regra de fé. Temos a declaração de fé que foi escrita baseada na Bíblia, que determina o que dentro da Assembleia de Deus se prega, as doutrinas que nós acreditamos. O irmão, a irmã tem acesso a isso, leia. Se o irmão lê alguma coisa ali que o irmão viu que na Bíblia não está batendo aquilo que está na declaração com o que está na Bíblia, vá até seu pastor, pergunte, mas com humildade, porque às vezes não é que o que está escrito não está batendo uma com a outra, sou eu que não entendo. E aí o nosso pastor te explica, e por aí vai. Se tiver errado mesmo, vamos arrumar, porque a nossa regra é a Bíblia, e a gente tem que estar firme nisso. A gente não pode ter dois pensamentos, coxar em dois pensamentos. Quanto às orientações, irmãos, vamos ouvir a palavra, como eu disse lá no começo. Apesar de não ser a fonte primária, a gente tem que ouvir, obedecer e respeitar aqueles que o Senhor deu o dom para ser pastores, para serem ministros do Evangelho, profetas. A gente tem que ouvir e respeitar aquilo que diz. Contudo, baseado na Bíblia. Sempre a Bíblia, que é a voz de Deus, e Ele que é soberano sobre todos, sobre mim, sobre a minha vontade, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre tudo. A igreja é dele, o pastor é dele, a ovelha é dele, o caminho é dele, o céu é dele, tudo é dele. A gente é só ovelha dos seus passos, amém? Amém. Pronto. Pode encerrar aqui. Deus abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus. Alguma dúvida? Ficou? Não, e depois não conversa comigo, que aí a gente fica na dúvida junto. Eu vou pedir para ele desligar, que eu não sei aqui assim. Meu Senhor, eu seguirei por teu amor, é sua mão que Eu não sabia que o irmão estava com essa responsabilidade, né? E está sem revista, né? Não, mas faz. Isso foi, graças a Deus, a gente conseguiu remediar. Quando você viu, eu não tive essa revista, não.
Eu vou precisar lá.